Olá, alunos! Vamos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Tayana, estarei acompanhando a participação de vocês aí no chat. Vocês também podem acompanhar o esporte das nossas aulas no nosso Instagram, Língua Portuguesa, CMSP_EM. E vamos aí de aula, porque hoje você vai ter que assumir uma posição e será com ele, professor Mauro Marcel. Olá, queridíssimos estudantes do estado de São Paulo. Que saudade de falar de assunto novo, de envolver vocês com temas polêmicos ou não tão polêmicos assim. E esta é uma aula especial para você que está chegando agora no centro de mídias, você que às vezes veio de outro estado, você que era um estudante de um colégio particular e agora está conosco na rede pública. É um prazer conhecê-lo. Eu sou o professor Mauro Marcel, a professora Tayana Souza está aqui do meu lado. Nós somos a equipe de língua portuguesa do ensino médio e é um prazer dar aula para vocês. E por que eu estou falando isso, nos apresentando? Porque hoje é a primeira aula do terceiro bimestre e nós temos o Caderno Aprender Sempre. Como é que funciona o Caderno Aprender Sempre? São 8 aulas aí no seu material, para cada situação de aprendizagem. Para cada situação são 8 aulas, e essas 8 aulas aqui se transformam em 4. Então, a nossa dinâmica aqui é uma dinâmica toda diferente da sala de aula. O seu professor ele pode adiantar, voltar, mudar, tal. A gente aqui vai seguir o quê? 4 aulas para as 8 que estão aí, tá certo? Então, funciona assim. Esta aula é importantíssima porque a gente vai falar sobre artigo de opinião. Esse assunto de hoje não se encerra aqui, por favor. Aliás, não se encerra nem com as 4 aulas que falaremos sobre isso. Começamos a falar sobre como dar opinião no outro bimestre, no segundo bimestre, no primeiro bimestre, na primeira série do ensino médio. E é um assunto que continuaremos falando até a terceira série, porque é um assunto importante. E se você for uma pessoa que gosta de opinar, que gosta de convencer as pessoas e que gosta de se posicionar na vida, você vai levar o conteúdo, a habilidade desta aula para a vida inteira, porque ela é importantíssima. Então, professora Tayana, assumindo uma posição, quais são os objetivos da aula de hoje? Então vamos lá, né? Você tem que assumir uma posição aí. Os objetivos da aula: envolver-se com fatos que circulam na sociedade, assumindo uma postura crítica perante eles. Implementar o repertório de conhecimentos artísticos, científicos e sociais a partir do envolvimento com a leitura. Está aí no seu caderno Aprender Sempre, da segunda série do ensino médio, volume 3, páginas 1 a 4. Se você não tiver com o caderno em mãos, você consegue acompanhar a aula tranquilamente, tá? Mas você pode conseguir o caderno baixando ele no site da EFAP. EFAP tá lá, caderno, documentos, materiais, ensino médio. Você consegue achar fácil, tá certo? Ajuda o seu professor, ele é a melhor pessoa para poder colaborar com você, te ajudar. Então vamos para a primeira pergunta da aula de hoje. Olha, essa pergunta, 30 segundinhos, enquanto eu vou enrolando aqui, conversando com vocês, porque é uma pergunta importantíssima e ela é muito relevante. Na verdade, eu vou dar 1 minuto para essa pergunta. 1 minuto, em sua opinião, qual é o assunto mais polêmico da atualidade? 1 minuto, já voltamos. Temos muitas participações aqui, professor Mauro. Maravilha. A Kiara fala sobre política, a professora Mirtes fala a tomada do Afeganistão pelos talibãs, a questão do momento político, né, a crise de poderes, Afeganistão, aparece muito Afeganistão aqui, políticas mundiais, pandemia, o Carlos, Afeganistão apareceu muito, meio ambiente e política. Eu achei maravilhoso, maravilhoso mesmo essas participações. E eu vou fazer, não para você agora, professora Tayana, uma pergunta muito simples. Professora Tayana, responda para
para mim, você costuma ter opiniões sobre temas que envolvem estes assuntos? Opiniões, lados, opiniões, você costuma se posicionar em relação a esses assuntos? A gente precisa se posicionar, mas eu vou dizer para você, professor Mauro, que não é uma coisa assim, eu olho a notícia e já saio falando. Você precisa dar uma parada, pensada, porque são assuntos bem complexos, né? Políticas. A questão da pandemia é um assunto assim muito falado. Eu não sei se seria polêmico, o que há de polêmico na pandemia? Talvez a forma de tratar, né? Algumas pessoas falam que trata de um jeito, trata de outro jeito, sim, tal, isso, né? Mas eu acho que nem chega a ser polêmico. Nem chega a ser polêmico. Enfim, ela suscita assuntos polêmicos. Exatamente. A partir da pandemia a gente pode tirar outros assuntos, como a estátua também do Borba Gato, que é uma outra questão que não foi falada aqui, bacana. Mas também é um assunto polêmico. Queimou a estátua e aí... É verdade, né? O que leva as pessoas a queimar. Na verdade, tem uma polêmica grande que gira em torno de... o que merece ou não merece ser homenageado ao longo da nossa história. E é um assunto que é polêmico, né? Mas a professora Tayana tocou num assunto legal e a nossa próxima pergunta tem a ver com o que ela falou. Olha só na tela. Em sua opinião, como é possível emitir uma opinião sobre esse assunto que você falou, tanto estátua do Borba Gato, questão política, questão de pandemia, como é possível emitir uma opinião sobre isso? Como é que a gente consegue emitir opiniões, né? De que maneira? 30 segundos e já voltamos. A gente tem aqui, complementando a fala de vocês, né, a questão da informação, do conhecimento, dados sobre o assunto, através de pesquisas, né, a Kiara, novamente, parabéns, Kiara, participando bastante com a gente, e dando um exemplo, né, eu vou falar lá da questão do Borba Gato. Então, eu preciso estudar a história, quem foi, né, quem foram os bandeirantes, o que aconteceu na história, quem foi a pessoa que queimou, qual movimento ela pertence à estátua. Então, enfim, quais são os movimentos e quais são os conceitos que surgem a partir desse fato, né, professor Mauro? E não simplesmente, eu acho isso, eu acho aquilo. A questão, professora Tayana, não é nem em relação à estátua em si, é em relação a qualquer assunto. Quando a gente quer emitir uma opinião sobre algo, a gente tem que se informar bastante. No caso da estátua, saber muito de história, saber muito sobre contexto social, político, atual, se informar. E sobre qualquer assunto, por exemplo, em relação à pandemia, se informar, ler livros de ciência, né? No caso do Borba Gato, ler livros de história. No caso de falar de língua portuguesa, ler livros de literatura, língua portuguesa. Por exemplo, aquela questão trágica do livro Dom Casmurro, traiu ou não traiu, né? Bentinho traiu, Capitu, traiu ou não traiu Bentinho? Olha, leia o livro. Então, é basicamente isso. Ou seja, vamos começar uma sequência de 4 aulas para falar de artigo de opinião. Vamos falar sobre emitir opinião. Então, vamos partir do pressuposto de que para emitir uma opinião, você precisa se informar. Tá bom? Eu aceito que você... E não se informar pelo WhatsApp, né? Mas, claro, note que eu falei livros. Eu falei livros. Pro áudio do WhatsApp. Não apenas eles, mas a partir do pressuposto você tem que ler bastante. Ler muito. E não através das redes sociais apenas. Tá? Pode ser leitura, inclusive, pelo computador, pela internet, mas leitura, se informar. Informação, tá? Agora, partindo do pressuposto que você se informa, a gente pode começar a pensar, olha, como é que eu estruturo uma opinião? Porque vamos repetir o que eu vou falar para vocês com a maior tranquilidade, com a maior leveza e com a maior sinceridade possível. Você não vai conseguir emitir uma opinião de qualidade se você não se informar. Eu já falei aqui em outra aula que opinião é a coisa mais fácil de ser dada. Você, sou a favor, sou contra, gosto, não gosto, não é? Agora, fundamentar a opinião com argumentos válidos, você precisa, no mínimo, de leitura, no mínimo de informação. O mínimo de informação. Então, vamos para uma próxima pergunta que a gente vai responder junto. A pergunta está na tela. O que é um artigo de opinião?
essa pergunta, a gente está retomando o que nós já falamos ao longo deste ano inteiro. Então, o que é o artigo de opinião? Então, pode voltar para mim agora que eu respondo para vocês. É um texto escrito para emitir a sua opinião. Olha, simples. É um texto que é escrito para emitir a opinião. Falando aqui, eu conversando com vocês, eu posso falar, olha, eu sou a favor de tal coisa, porque é isso, aquilo outro. Falando. Agora, quando eu quero emitir uma opinião por escrito, eu tenho que organizar. Aliás, até falando, eu tenho que organizar, né? Mas no dia a dia, a gente acaba conversando de maneira bem leve e tranquila. Agora, quando eu venho, por exemplo, aqui num veículo de comunicação, centro de mídias, por exemplo, na TV, quando eu vou escrever, quando eu vou me posicionar seriamente em relação a algo, eu tenho que, na minha fala, organizar, e quando essa fala vai para o papel, eu chamo de artigo de opinião. E o que é um artigo de opinião? É um texto de opinião com uma função social. Por que eu não estou falando dissertativo argumentativo? Porque quando eu falo dissertativo argumentativo, para quem quer se posicionar em relação à prova do Enem, né, por exemplo, lá é um texto para a prova. Quando esse texto de opinião ele tem uma função social de buscar convencer as pessoas, buscar se posicionar em relação ao tema polêmico, vamos falar sobre isso hoje, igual falamos já sobre a questão da estátua, a gente está entrando na seara do artigo de opinião. Estou falando demais? Vamos tentar ver isso em relação a um assunto específico. Então, na tela, vamos começar com um vídeo que vai trazer o assunto para nós. Na tela, vídeo para vocês. É gratificante estar fazendo parte desse projeto Brincando com o Esporte, principalmente aqui na Vila de Messejana, porque é de rir. Na semana passada mesmo, eu já estou vendo a mudança desses alunos. Então a gente chegou junto desses alunos, a gente conversou e hoje eles já estão mudados em uma semana. Né? Para você ver como o esporte ele modifica a criança, o adolescente e até mesmo a gente adulto. Né? Que a maioria das crianças, os pais não permitem ou não deixam que eles vão brincar na rua. São vários fatores que contribuem para isso, né? E o Brincando com o Esporte tem a sua equipe, tem seus recursos materiais para trabalho e os pais se sentem mais confiáveis em deixar seus filhos, trazer seus filhos para a escola no período de férias para brincar. Mesmo questão da marginalidade em si, a questão das classes menos favoráveis, que eles acabam entrando no crime. Então esse projeto só tende a retirar essas pessoas dessas situações. Aí você me pergunta, o que pode ter de polêmico em crianças praticando esportes? Vamos lá? Então, na tela uma pergunta que eu faria para a professora Tayana. Professora Tayana, o que uma criança aprende brincando de praticar esportes? Ou seja, o que uma criança aprende praticando esportes? Você pode participar conosco também no chat, tá? Mas pergunta para a professora Tayana, o que é possível aprender praticando esportes? Vamos lá, professor Mauro. Acho que muita coisa, né? A primeira coisa é a coordenação motora, você trabalhar com o corpo, né? Criança aprende brincando no espaço e também socializar, saber lidar ali com o grupo, né? Convivência. Acho que coordenação, corpo, mente, nossa, muitas habilidades. E se eu mudar a pergunta e perguntar isso para vocês? Olha só na tela a pergunta. Qual você imagina que será o conteúdo do texto com esse título? Olha o título. Toda criança tem o direito a não ser campeã. Compartilhe conosco no chat, mas eu vou perguntar aqui para a professora Tayana. Como é que é? Toda criança? Toda criança. Se eu falar para você assim, olha, professora Tayana, toda criança tem o direito a não ser campeão. Ou seja, você tem o direito de não ser campeão, entendeu?
E aí? Sim. Tem polêmica nisso? Muita. Por quê? A primeira coisa que me vem à cabeça é a questão da competição. Então, tudo que eu faço, eu tenho sempre que ser melhor que o outro. Eu sempre tenho que ser o destaque, eu sempre tenho que ser o primeiro, eu sempre tenho que ganhar. Será que eu não tenho que aprender a perder também? Então você é a favor perder, disso? entre aspas. Você é a favor disso? Sim. Você é a favor de que toda criança tem direito a não ser campeã. E se eu achar que, por exemplo, não, toda criança tem o direito de ser campeã, de ser uma vitoriosa, vencer? Depende de como lidar com essa vitória, porque muitas vezes essa vitória vira um peso na cabeça da criança. Porque eu penso assim, você precisa ser melhor que você mesmo e não que o outro. E se você ser melhor que você mesmo naquele momento não significa necessariamente você ganhar do outro, faz significado para você. Viu como a gente conversando aqui, eu e a professora Taina, nós dois não elaboramos uma opinião organizada. Vamos ver agora como um texto com esse título organiza uma opinião. Posso falar da Claro, Lavinha? por A favor. Lavinha, ela fala assim, a aluna Lavinha, toda criança tem direito de aprender e direito de errar. Olha só que bacana. Viu? Então, olha só. Ou seja, estamos com opiniões não organizadas. Vamos ler alguns trechos de um artigo de opinião na tela. Assumindo a posição, nome da aula, o texto é esse, né? Toda criança tem o direito a não ser campeã. Vamos lá. O ser humano, em todas as fases da vida, está sempre descobrindo e aprendendo com seus semelhantes e pelo domínio sobre o meio em que vive. A este ato da busca, de troca, de interação, de apropriação, é que se dá o nome de educação. Nesse sentido, é inegável a importância da utilização dos conteúdos dos jogos, ginásticas, lutas e danças na prática regular de exercícios físicos realizados durante a infância e adolescência como importante estratégia para o ato de educar. Então, pensando nesse texto, vamos pensar, de acordo com o autor, o que é educação? De acordo com esse texto, não de acordo com o que nós pensamos, de acordo com esse texto, 30 segundos, já voltamos. Eu estou muito feliz, professor Mauro, que eu estou vendo muito aluno aqui já direto, acho que são aí os mediadores, os embaixadores aí do chat, né? Então, a aluna Alessandra, ela responde, educação é descoberta, tem também ato de interação. Será que é isso? Na tela a resposta, descobrir e aprender com semelhantes e pelo domínio sobre o meio em que vive. É o que o autor fala textualmente. Não é a minha opinião, não é a sua opinião, é a opinião do autor. E vamos continuar na leitura do texto, partindo do pressuposto que para o autor, educação é descobrir e aprender com semelhantes e pelo domínio sobre o meio em que vive. Ele está delimitando o tema. Sim. Vamos continuar. No entanto, a atividade física por si só não educa, pois seus efeitos dependem da situação criada, especialmente em relação aos aspectos de interação social, ao clima afetivo e emocional, entre os quais a interação do educador é fundamental. Dentro dessa linha de raciocínio, o lúdico, na educação infantil, apoiado nas ações do jogo, da dança, enfim, por meio do movimento, é uma importante forma de educar. Qual é a opinião do autor do texto sobre o papel da atividade física na educação? Vou antecipar um pouquinho a aula, senão não vai dar tempo, já vou responder para nós. Olha só, ele diz o que está na tela, olha só, pode ir na tela, por favor, a resposta. Ele fala que, qual é a opinião do autor do texto sobre o papel da atividade física na educação? Ele diz, a atividade física por si só não educa, já que seus efeitos dependem da situação criada em relação aos aspectos de interação social e ao clima afetivo e emocional. Ou seja, para esse autor, para que haja aprendizado, não basta só você pegar lá e ficar correndo para lá e para cá, jogando. Por exemplo, você tem que interagir, você tem que socializar. Ou seja, para que aprenda algo com a atividade física, é necessário que haja algo além do movimento. Beleza? Vamos continuar na leitura do texto? Na tela. No entanto, acredita-se importante ressaltar que durante as primeiras etapas do aprendizado esportivo, denominado como iniciação esportiva, é que se estabelecem as bases do futuro rendimento, sem jamais buscar o rendimento
toda criança tem o direito a não ser campeã. Nas últimas décadas, verificou-se uma explosão do profissionalismo no esporte, o interesse da iniciativa privada por essa área e as consequentes oportunidades de independência financeira e ascensão social têm levado os profissionais envolvidos com esse segmento a uma corrida incessante em busca do sucesso, que em muitos casos tem trazido sérios prejuízos psicofisiológicos às pessoas envolvidas nesse processo. Pergunto a vocês, 30 segundos. O que seriam esses prejuízos psicofisiológicos? Já voltamos. E vamos à resposta da professora Kátia, que ela fala assim, o ato de busca, de troca, de interação e apropriação. Né? Então, exato. Tem prejuízo nesse ato. Exato. Psico que envolve a mente. Ou seja, prejuízo. Quando a questão é essa, o que o autor está dizendo é o quê? Quando toda criança tem direito a não ser campeã, porque quando a criança pratica esporte, ela tem que buscar o quê? Interação, brincadeira, tá? E o fisiológico, saúde física do corpo. Ou seja, que, sei lá, não tenha problemas ligados à obesidade, por exemplo, e não tenha problemas ligados à falta de interação, que tenha convívio social. Um equilíbrio, né? Exatamente. Dessas duas partes. E ele está falando sobre a profissionalização. Buscar o esporte para se profissionalizar. Olha, eu coloquei meu filho numa escolinha de futebol porque eu quero que ele, com 5 anos, já saia um profissional que vai jogar no Real Madrid, no Barcelona. Nossa, mas será que é isso que a criança quer para a vida dela? Exatamente. Ou outro, já que eu assisti a Fadinha, né, a skatista maravilhosa, espetacular. Um abraço para você, Fadinha, sendo vice-campeã olímpica com 13 anos, né? 13 anos. Então, eu quero colocar minha filhinha também numa escolinha de skate para que ela seja campeã olímpica na próxima Olimpíada. Minha filha tem 9 anos, daqui a 4 anos ela vai ter 13. Então, ela pode ser 12, né? Que a Olimpíada vai ser mais cedo um pouquinho. Vai ser mais cedo, não, vai ser no horário, mas que seja, na data. Olha só, eu quero que a minha filha seja campeã com 12, 13 anos também. Quando, na verdade, o esporte não é para isso. Toda criança tem direito a não ser campeã. Aí acontece de uma ou outra ser campeã. É o caso da Fadinha. Parabéns para você. Mas o objetivo do esporte, segundo esse autor, é o quê? É buscar a interação. É não ter esse prejuízo psicofisiológico. A Isabela e a Larissa, elas ressaltam a questão da saúde mental, viu, professora? Exato. Duas alunas falando a mesma coisa. Daí o psico. Então, pegaram o que é um artigo de opinião? Eu posso discordar desse autor, mas ele joga com argumentos legais. Ele fala, olha, a criança tem direito, existe a profissionalização acontecendo e o ideal é que a gente pense que é necessário a opinião com fundamentação. Não é necessário não é possível que a gente consiga entender uma opinião sem a profundidade que exige. E quando a gente está falando de, olha, é um assunto tão bobo, não é um assunto bobo. A gente está falando sobre como educar as crianças. E quando a gente educa uma criança, no momento da primeira infância, a gente está moldando o adulto que ele vai ser o resto da vida. É um negócio muito importante. Então, perceberam que é uma relação desse texto de causa e consequência? Se a gente profissionaliza a criança, gera problemas? Causa e consequência. Qual é a causa? Profissionalizar a criança. Consequência, prejuízo psicofisiológico. De novo, repito. Causa, profissionalizar a criança, querer que ela seja campeã. Causa, buscar que a criança seja campeã. Consequência, prejuízos psicofisiológicos. Então, esse texto você encontra no Caderno Aprender Sempre e tem muita relação de causa e consequência. Então, na tela, uma atividade para você.
Faça uma leitura integral, não cortada como a gente fez aqui agora, do texto, do artigo de opinião e preencha o quadro que segue. Você vai encontrá-lo no comecinho, na página que não está adequada, mas você vai encontrar na página certinho, bem no começo, página 3, né? Página 3. Problemas abordados, consequências, ou seja, quais são as causas e consequências. Tem um problema e esse problema gera uma consequência. E o ideal seria que você lesse o texto de novo na íntegra e buscasse essa relação de problemas com as consequências, certo? E voltaremos com esse assunto nas próximas aulas, tá certo? Atividade para você, não esqueça, faça uma releitura integral do artigo e selecione os problemas citados pelo autor e apresente seu posicionamento em relação a ele. Espaço na página 4 do caderno do aluno Aprender Sempre. Você faça essa atividade. Olha, ele está falando, você concorda com ele de que as crianças não precisam ser campeãs? Ou você acha, não, desde pequeno tem que buscar vitórias? Só não pode ficar em cima do muro, hein? Eu concordo discordando, não dá certo. Tem que ter uma posição firme. Olha, cada um tem o ponto de vista, não, tem o seu. É verdade. Que fizemos hoje na tela. Nós nos envolvemos com fatos que circulam na sociedade, assumindo uma postura crítica perante eles, e buscamos implementar um repertório de conhecimentos artísticos, científicos e sociais a partir do envolvimento com a leitura. Nossa, quanta coisa, ou seja, discutimos educação. Foi um prazer estar com vocês, professora Tayana, muito obrigado. Eu que aprendi hoje bastante nessa aula, que agradeço. Não se esqueça, nos siga nas redes sociais, Língua Portuguesa CMSP_EM no Instagram e avalie a nossa aula. Está aí os materiais de hoje que nós utilizamos e aí está o link para você dizer o que você achou desta aula maravilhosa, modéstia à parte, porque nós somos legais. Um grande abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.